você vai experimentar uma força sobrenatural sobre a sua vida. Eu vou orar com você agora e eu creio que Deus, Ele vai fortalecer o seu emocional e Deus também vai tocar até no seu corpo físico, que nós vamos orar aqui hoje, para Deus te fortalecer no seu interior, para Deus fortalecer você que está pensando em desistir ou que está passando um momento difícil. E nos momentos difíceis, sabe o que acontece em momento difícil? Às vezes a sua própria mente, ela quer, às vezes, paralisar, né? Quer paralisar. E independente do que esteja acontecendo com você, eu creio que Deus, nesse momento, Ele vai fortalecer você. Vai fortalecer você no seu íntimo, vai fortalecer você no seu interior e vai fortalecer também seu emocional, vai fortalecer a sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira completa, em nome de Jesus. Aqui em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, tem o momento de clamar e também tem o momento de marchar. Sabe, eu declaro que você vai marchar, você vai avançar, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar paralisada diante de impossibilidades, de coisas difíceis que está vindo para você. O contexto aqui dessa história, nós vamos ver aqui que é um contexto onde eles precisavam estar em movimento, porque eles estavam saindo de uma escravidão. Agora, uma primeira coisa aqui que eu vou falar com você é: a fé exige movimento. A fé exige movimento. Que movimento é esse? Né? Antes eu quero que você escreva aqui abaixo: a fé exige movimento. Né? Então, Deus traz uma instrução. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Por quê? Tem os momentos de orar, e a oração é essencial, a oração é muito importante, mas também tem o momento de marchar, tem o momento que nós precisamos ouvir a instrução de Deus e colocar em prática, né? Então, independente do que você esteja passando agora, decida por confiar em Deus, reconhecer que a tua força não é suficiente, mas se você clamar, Deus ele está com você, e Deus ele vai te dar forças para você continuar marchando. Agora, o contexto aqui eles estão saindo, eles estão em fuga de uma escravidão do Egito, né? Então, sempre que você está saindo de uma fase da sua vida para entrar em uma outra fase, sempre que você está saindo de uma fase para entrar em uma outra fase, isso tem os desafios, né? Então, nesse momento eles estavam enfrentando uma grande perseguição. Por quê? Porque eles estavam saindo da escravidão, né? Então, isso já nos ensina muita coisa. Se você for ver aqui, esse contexto é exatamente isso. O povo de Israel em fuga, saindo da escravidão. Isso para nós hoje é aplicável. Quando Deus está trazendo um novo tempo para você, quando você está vindo para a presença de Deus agora, ou quando na sua vida está tendo uma mudança de tempos, Deus está mudando um ciclo. Então, alguns desafios, algumas perseguições, né, podem acontecer. Mas nós devemos entender uma coisa também, que a perseguição, primeiro, né, ela é algo espiritual que tenta trazer um peso para você, algo espiritual que tenta te paralisar, né? Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Então, a nossa luta é espiritual. E nós precisamos do quê? Precisamos sim orar, né? Por que clamas a mim, Moisés? Né? Então, tem o tempo sim de orar, mas também tem o tempo da fé entrar em movimento, que nós precisamos de uma ação. Você entende isso? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, né? E aqui, eles estão exatamente sendo perseguidos, né, pelos egípcios, e eles estão sendo ali encurralados. Aparentemente, eles estavam encurralados numa situação. Por quê? Ali, se Deus não abrisse o mar, não tinha caminho para eles para um lado, não tinha caminho para o outro, tinha perseguição também de um exército inimigo atrás, mas eles não tinham pensado em uma possibilidade, sabe? Uma possibilidade sobrenatural, que era o quê? Deus abriu o mar, sabe? Se nós estivéssemos lá hoje, será que nós iríamos pensar que Deus poderia abrir aquele mar, se nós estivéssemos na situação deles? Provavelmente não. Por quê?
em situações que nós nos sentimos encurralados, em situação que você acha que não tem mais uma saída, sabe? Nós precisamos confiar em Deus. Por quê? Deus, ele sempre tem uma saída, uma opção que muitas vezes nós não pensamos sobre ela. Não é verdade? Então, eles estavam aqui aparentemente encurralados. Montes de um lado, perseguição atrás, mar vermelho na frente. Mas Deus tinha uma saída que eles ainda não tinham pensado, sabe? E eu quero declarar na sua vida, sabe? Você precisa confiar que Deus tem uma saída que talvez você não pensou ainda. Deus tem uma saída, não talvez, Deus tem uma saída, eu vou declarar na sua vida. Você crê nessa palavra? Deus tem uma saída que você ainda não pensou ainda, sabe? Deus tem uma saída para você. E o que aconteceu? Aconteceu uma intervenção de Deus. Moisés chama o povo, Moisés fala, vai em frente, né? E depois disso, o mar vermelho se abre, né? Quando o povo vai marchando em direção ao mar, então ali Deus vai dividindo as águas e o povo passa a seco. Então você percebe que muitas vezes a nossa parte é orar, a nossa parte é estar em movimento, mas abrir o mar é com Deus. Abrir o mar é com Deus. Uma coisa importante aqui também é que Deus deu uma instrução para eles, marchem. Sabe, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, na nossa natureza humana nós pensamos algo, mas quando nós oramos, isso aqui é muito importante. Quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, então Deus começa a dar os pensamentos dele para nós. Nós não pensamos mais como a gente pensava antes, porque Deus começa a dar instruções específicas quando nós oramos, quando nosso coração está nele, né? E o mar se divide. E conforme Moisés obedeceu às ordens que Deus deu, o mar vermelho se abriu e criou ali um caminho seguro para os israelitas atravessarem, né? O exército de Faraó depois foi destruído e aconteceu depois uma celebração depois do milagre. Sabe? Vai acontecer uma celebração na sua vida. Você vai celebrar que Deus vai abrir o mar, Deus vai, sabe, fazer algo. Deus vai fazer algo que você ainda não pensou para te proteger, para te livrar de estratégias do inimigo, para te livrar de algum, sabe, para te livrar de algumas armadilhas até que o inimigo tenta contra nós, não é verdade? Agora, o que eu quero que você entenda aqui, o que eu quero que você entenda nessa oração, você não pode parar, você não pode desistir, sabe? Você não pode deixar de crer que Deus é um Deus de milagres. Sabe, Deus está vendo possibilidades na sua vida que você não está vendo. E eu declaro que Deus vai comunicar para você. Deus vai comunicar possibilidades que você talvez ainda não pensou. A única coisa, você deve sim orar, mas também deve estar em movimento. Deve continuar marchando, continuar na presença de Deus. E continuar indo em frente, avançando. E não abrir mão de coisas que Deus te prometeu, mas principalmente não abrir mão da presença de Deus na sua vida, sabe? Você vai continuar em movimento, Deus não vai te deixar parar. Deus te trouxe aqui nessa oração para te fortalecer. Isso não são só palavras, Deus está te fortalecendo agora. Essas palavras estão carregando um poder de Deus, uma unção de Deus. E sabe, mesmo que a tua força, você sente a tua força pequena, você sente a tua força menor do que já esteve em algum momento, mas você não pode paralisar. Deus sempre respalda com poder quem tem o coração nele e quem busca fazer o que agrada a ele, sabe? Eu quero que você coloque aqui, eu tenho o meu pedido de oração, Deus está vendo o seu pedido de oração agora. Eu quero que você coloque também aquelas coisas que para você já é impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e Ele também vai fazer na sua vida. Coloca aqui se você tem um pedido de oração, coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. E nós vamos ver Deus agindo na tua história, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é bom. Tantas vezes o inimigo quer trazer paralisação sobre a vida das pessoas. E elas não percebem que é algo espiritual, elas acham que é algo natural. Pessoas aqui que estão querendo desistir de trabalho, desistir de coisas que Deus deu para elas, desistir de família, desistir de casamento. Eu peço que o Senhor venha agora destruir e colocar por terra agora toda a armadilha e todo o poder do inimigo seja desfeito, seja destruído agora, em nome de Jesus.
Pai, eu peço que o Senhor traga esse alívio agora, essa unção fresca. Libera agora de uma força sobrenatural sobre cada um que está aqui. Eu oro também pelas emoções. Que o Senhor venha fortalecer o emocional, assim como o Senhor já tem falado e fortalecido o espiritual. Eu peço que o Senhor venha ajudar a cada um aqui, mesmo com pouca força, que ninguém aqui venha pensar em parar ou desistir, mas que o Senhor continue sustentando agora. Libera agora o teu poder, anjos ministradores. A tua palavra que fala que de seres ministradores que vieram para auxiliar aqueles que herdaram a salvação. Eu peço que o Senhor venha agora com todo tipo de recurso em favor dessa pessoa agora, em favor da sua vida, há um recurso celestial vindo para você em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cura dos enfermos. Eu declaro cura física também, cura física agora, em nome de Jesus. Eu declaro uma unção de cura aqui em nome de Jesus. Você que estava com a dor no corpo, tem gente aqui que estava com uma dor no corpo, e Jesus está te curando agora. Você que estava perdendo as esperanças, Deus está trazendo confiança no seu coração, e no momento certo, Deus vai fazer algo que vai te surpreender. Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir caminho onde você não enxerga mais caminho, em nome de Jesus. Que especial. Glória a Deus, estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. Se você puder, compartilhe essa palavra com mais alguém que Deus está colocando no seu coração. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Se você puder, deixe o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Compartilha, né? E vê se você ativou as notificações também. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.